Você pode estar sendo manipulado agora, não semanas atrás, agora. Não por um estranho, por alguém que diz te amar. Alguém que talvez você esteja protegendo enquanto assiste a este vídeo. O problema não é que você não percebe. O problema é que narcisistas são especialistas em fazer você sentir que o que está acontecendo é normal, é culpa sua, ou simplesmente não está acontecendo. Nos próximos minutos, você vai aprender as 10 técnicas que eles usam todos os dias, muitas vezes sem que nem eles próprios saibam que estão usando. E mais do que isso, você vai sair daqui com uma resposta prática para cada uma delas. Fica até o final. A técnica número 7 é a que mais faz pessoas ficarem presas por anos sem entender por quê. Antes de entrar nas técnicas, uma coisa precisa ser dita. Narcisismo não é vaidade. Não é a pessoa que tira muitas selfies ou gosta de falar de si mesma. Narcisismo, no sentido real, é um padrão de comportamento construído sobre uma necessidade insaciável de controle e admiração, combinada com uma incapacidade quase total de sentir empatia genuína. E o que torna isso perigoso no dia a dia é que essas pessoas não chegam com uma placa, chegam com charme, com atenção, com uma capacidade impressionante de fazer você se sentir especial. Por isso este vídeo existe. Porque quanto mais cedo você reconhece o jogo, mais rápido você pode parar de jogar. Técnica 1. Love Bombing. O bombardeio de amor. No início, tudo parece perfeito demais. Mensagens a qualquer hora, presentes sem motivo, declarações intensas muito antes de vocês se conhecerem de verdade. A sensação de que essa pessoa te entende como ninguém nunca entendeu. Isso não é romance, é uma estratégia. O love bombing serve para criar uma dívida emocional. Quando o comportamento deles mudar, e vai mudar, você vai se agarrar àquela versão do início. Vai pensar que fez alguma coisa errada. Vai tentar voltar ao tempo em que tudo era bom. Era isso que estava sendo construído desde o começo. Como se proteger? Quando a intensidade de alguém não tem proporção com o tempo que vocês se conhecem, desacelere deliberadamente. Relacionamentos saudáveis crescem, não explodem. Técnica 2. Gaslighting. A inversão da realidade. Isso nunca aconteceu. Você está exagerando. Você é sensível demais. Você está louco. Gaslighting é a técnica de fazer você duvidar da sua própria memória, das suas próprias percepções, do seu próprio julgamento. Com o tempo, você para de confiar no que sente, começa a confirmar tudo com eles antes de reagir. Eles se tornam a sua régua da realidade e é exatamente isso que eles querem. Como se proteger? Escreva. Um diário, notas no celular, qualquer coisa. Quando você documenta o que acontece logo após acontecer, você cria uma âncora no real que não pode ser reescrita mais tarde. Técnica 3. Triangulação. O terceiro invisível. Quando um narcisista quer te controlar, ele não confronta diretamente. Ele traz um terceiro. Pode ser um ex, pode ser um amigo, pode ser um colega que, segundo ele, acha que você deveria ser mais assim ou mais assado. A triangulação cria insegurança, ciúme e competição onde não deveria existir nenhum dos três. O objetivo é simples: fazer você trabalhar para manter a atenção deles. Você vira alguém que precisa provar que merece estar ali. Como se proteger? Quando você percebe que está competindo pela atenção de alguém em um relacionamento próximo, pare e pergunte quem criou essa competição e por quê. Técnica 4. Projeção. A acusação como escudo. Se eles mentem, vão te acusar de mentir. Se eles traem, vão te acusar de traição. Se eles são controladores, vão dizer que você é controlador. A projeção serve como duas coisas ao mesmo tempo. Um escudo, que desvia o foco do comportamento deles, e uma arma, que coloca você na defensiva. Enquanto você tenta provar que não fez o que foi acusado, o comportamento real deles passa despercebido. Como se proteger?
Quando uma acusação surge do nada e parece não ter base na realidade, observe o padrão. Com frequência, o que eles te acusam é o espelho do que eles fazem. Técnica 5. Silent Treatment. O silêncio como punição. Você discordou. Você estabeleceu um limite. Você simplesmente não fez o que eles queriam. E então, o silêncio. Sem resposta às mensagens, sem olhar nos olhos, como se você tivesse deixado de existir. E o que você sente é aquela angústia de não saber o que fiz de errado, o que precisa fazer para consertar, o que precisa ceder para que as coisas voltem ao normal. Esse silêncio não é mágoa, é uma técnica de controle, testada para ver até onde você vai para restaurar o conforto deles. Como se proteger? Não persiga. Dê espaço e observe o que acontece quando você não cede. A resposta deles vai dizer muito sobre o que está acontecendo de verdade. Técnica 6. Minimização. O tamanho do que você sente. Você está fazendo um drama. Tanta coisa por isso. Eu tenho problemas reais e você reclama disso? A minimização erode a sua capacidade de confiar nos seus próprios sentimentos como legítimos. Com o tempo, você aprende a não expressar o que sente porque já sabe o que vem depois. E essa autocensura, instalada por eles, fica funcionando dentro de você mesmo quando eles não estão por perto. Como se proteger? O tamanho dos seus sentimentos é determinado pela sua experiência, não pela avaliação de outra pessoa. Você não precisa de permissão para sentir o que sente. Técnica 7. Abuse by proxy. A manipulação através dos outros. Esta é a que mantém pessoas presas por anos. O narcisista não manipula só você. Ele manipula quem está ao redor de você. Constrói uma narrativa com amigos, familiares, colegas, onde você é o problema, o instável, o difícil, o que exagera. Faz isso devagar, antes que você perceba, para que quando você tente falar sobre o que está acontecendo, as pessoas ao redor já tenham uma versão diferente da história. Chama-se campanha de difamação, ou smear campaign, e o efeito é isolamento. Você se vê sozinho, sem credibilidade, acreditando que realmente deve ser o problema. Como se proteger? Quando perceber que sua reputação está sendo construída em sua ausência, documente e mantenha vínculos independentes com pessoas de confiança fora da órbita dessa pessoa. Técnica 8. Future Faking. As promessas que nunca chegam. A gente vai mudar, vai ser diferente, só me dá mais uma chance. O futuro prometido por um narcisista é uma ferramenta, não um plano. Ele existe para manter você no lugar quando você estava prestes a sair. Funciona porque você não está apostando no presente dele, está apostando em quem ele disse que vai ser. E esse futuro se move sempre para frente, sempre está chegando, nunca chega. Como se proteger? Avalie o presente. Promessa que não tem consistência no comportamento atual é promessa que não tem endereço. Técnica 9. Reactive Abuse. A armadilha da sua reação. Este é um dos mais sofisticados. O narcisista provoca de maneira calculada comentários que diminuem, situações que humilham, pressão constante de baixa intensidade, até que em algum momento você explode, ou chora, ou reage de forma desproporcional. E então, de repente, você é o problema. Você é o agressivo, o desequilibrado, o que não sabe se comportar. A reação deles virou argumento, e você fica com a culpa pelo episódio inteiro. Como se proteger? Quando perceber que está sendo levado a um limite com frequência, o padrão é a evidência. A questão não é como você reagiu, a questão é o que foi feito para gerar aquela reação. Técnica 10. Hoovering. O retorno calculado. Você se afastou, estabeleceu distância. Talvez até tenha conseguido sair. E então eles aparecem.
Uma mensagem no horário que você está mais vulnerável. Uma lembrança compartilhada. Um pedido de desculpas que parece diferente de todos os outros. Ou então, um ataque que força você a responder. O hoovering, nome que vem da aspirador de pó Hoover, é a técnica de sugar de volta para o ciclo quem está tentando sair. Ele pode vir como amor, como ameaça, como desespero, como saudade. A embalagem muda. O objetivo é sempre o mesmo. Como se proteger? Não confunda intensidade com sinceridade. A força de um retorno não diz nada sobre a mudança real. Diz tudo sobre o quanto eles precisam de você de volta. Você chegou até aqui, e isso diz alguma coisa. Talvez você tenha reconhecido alguém, talvez tenha reconhecido situações que você passou anos tentando entender. Talvez ainda esteja no meio de tudo isso enquanto assiste. A coisa mais importante que esse vídeo pode te deixar não é a lista. É essa frase. Quando você começa a ver o padrão não desaparece. E isso é bom, porque o padrão é a informação mais honesta que você vai receber sobre o que está acontecendo de verdade. Conhecimento não te protege apenas depois. Te protege antes, enquanto o jogo ainda está sendo jogado. Se esse vídeo fez alguma coisa por você, compartilha com alguém que precisa ver isso. Muita gente passa anos achando que o problema é ela mesma. Às vezes, tudo o que precisa é de alguém que mostre o mapa.